dos maiores golpes na vida da gente é quando a gente descobre que o nosso filho tem uma doença, como a esquizofrenia. A esquizofrenia é a doença mental mais grave que existe e os médicos, eles pouco podem fazer em termos de cura. Não existe cura, existe tratamento. A esquizofrenia é uma doença mental grave, incapacitante em muitas vezes. E é preciso que o diagnóstico ocorra o mais cedo possível. Quanto mais tempo se perde entre o adoecimento, o primeiro surto psicótico e o diagnóstico, quanto mais tempo isso leva, pior o prognóstico acerca da doença. É preciso, portanto, que as pessoas saibam identificar desde o início que pode se tratar de esquizofrenia. E é preciso procurar um médico, porque o médico, entrando com a medicação a tempo, impede até mesmo o primeiro surto psicótico. Isso preserva a mente do paciente, preserva a cognição, preserva a sua maneira de interagir com o mundo, com as pessoas e consigo mesmo. É muito importante que haja um diagnóstico o mais cedo possível. Como uma família pode ajudar para que isso aconteça? Por meio da psicoeducação. É isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Olha só, muitas vezes eu tenho recorrido a você que está aqui me assistindo, para se inscrever nesse canal, para compartilhar os meus vídeos, para poder dar um like se você gostou, ou um dislike caso você não goste do vídeo que foi gravado. E tudo isso para que o YouTube saiba que você esteve aqui no meu canal, para que ele saiba que você está disposto a assistir mais vídeos meus. Então é muito importante que você possa se inscrever e que você possa compartilhar. É por isso que sempre eu estou aqui pedindo, porque é a minha única forma de fazer crescer esse canal e de continuar postando cada vez mais vídeos. É importante que esses vídeos cheguem a pessoas que não sabem absolutamente como agir diante de um caso grave como a esquizofrenia. É por isso que eu conto com você desde já. Muito obrigada. Dando prosseguimento ao nosso assunto, a psicoeducação, ela faz com que a família tenha mais ferramentas para lidar diante de casos como a esquizofrenia. E não só a esquizofrenia, qualquer adoecimento, seja ele mental, seja ele físico, quanto mais informações a gente tiver para saber lidar com esse adoecimento, melhor. Saber qual profissional procurar, saber como essa medicação pode fazer ou não a diferença nesse tratamento. No caso da esquizofrenia, a medicação faz toda a diferença. É a medicação que faz com que aquelas interconexões cerebrais aconteçam de uma forma mais regular, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais constante e normativa, dentro daquilo que é mais comum de acontecer. Então, a medicação ela tem um papel fundamental no tratamento da esquizofrenia. Fora isso, a psicoterapia também é muito importante. É preciso que o paciente, uma vez equilibrado, possa ser convencido a aceitar procurar um psicólogo que vai orientar a melhor maneira possível dele lidar com as suas questões internas pós-adoecimento. Vocês imaginam que a pessoa levava uma vida, tinha planos, pensava em levar uma vida dentro desse ou de outro parâmetro, ter família. A pessoa, de repente, ela passa a ver tudo isso muito incerto.
é que a fantasia, aquilo que a mente dela cria, se confunde com a realidade. E é preciso que o tratamento a deixe capaz de descobrir o que é fantasia, o que é realidade. E tudo isso só acontece com um tratamento bem feito. Eu estou aqui para dizer que a família pode ajudar muito por meio da psicoeducação, que nada mais é do que aprender a lidar com essa pessoa que passou a ter um adoecimento dentro de casa. Isso é fundamental para que essa pessoa consiga, queira fazer o tratamento e depois para que ela consiga se melhorar, buscar o melhor de si dentro desse tratamento. Veja bem, para que você obtenha essa psicoeducação, você não precisa gastar, você não precisa fazer cursos. Eu vejo na internet muita gente oferecendo cursos para ensinar a família a lidar melhor com o seu paciente. Pois eu te digo, a melhor forma de lidar com o seu paciente dentro de casa é ouvindo o que ele tem a dizer. É observando, caso ele não queira, ele se recuse a falar, ele não está falando porque ele tem medo de falar algo que possa ser ridicularizado. Então, você observando, você vai perceber por que ele não fala. Ou se ele fala, melhor ainda, preste atenção no que ele fala. Porque tudo pode parecer muito confuso, mas, na verdade, ele está trazendo fragmentos daquilo que ele está sentindo. Então, é importante que você esteja disposto a ouvi-lo, por mais que pareça que o discurso é inconsistente, que nada faz sentido, que nada tem a ver com a realidade. Muitas vezes tem sim. Muitas vezes ele está falando SOS, socorra-me, ajude-me, só que ele está dizendo com outras palavras. E por que a pessoa que tem esquizofrenia, ela fala socorro de uma forma tão confusa? Porque ela está confusa, porque ela não sabe lidar com essa nova situação. Quem de nós saberia? Sabe como é que acontecem as alucinações? De uma forma que não deixa a menor dúvida. Se eu colocar a minha mão na grelha do fogão quente, eu vou sentir que está quente, eu vou tirar a minha mão. Para eu sentir que está quente, é preciso que o meu cérebro avise que está quente. Né? Primeiro existem os feixes nervosos da ponta dos dedos que vão comunicar ao cérebro o que foi percebido e o cérebro vai interpretar e traduzir como quente e vai mandar uma ordem, tire a mão daí que está quente. É isso que acontece em centésimos de segundos, né? Por isso que a gente tira a mão tão rapidamente. Pois bem, quando a pessoa tem esquizofrenia e ela tem alucinação, o cérebro está dizendo a ela: tire a mão daí que está quente, mesmo que não esteja. Como é que essa pessoa não vai acreditar em seu próprio cérebro, que tantas e tantas e tantas vezes lhe deu ordens que eram verdadeiras? Como é que essa pessoa não vai acreditar quando ela olhar para frente e ver uma pessoa parada em frente a ela? Todo mundo ao redor não vê essa pessoa, mas ela está vendo de verdade, como ela via o quadro negro no colégio, como ela via a mãe entrando no quarto, como ela via a namorada vindo, se aproximando para lhe dar um abraço. Ele acredita, essa pessoa vai acreditar, não tem como não acreditar. Porque a alucinação é fruto dos 5 sentidos.
ela pode ser por meio da audição, eu ouço vozes, como se você, como assim? Você está me ouvindo agora, não está? Vamos supor que a sua mente estivesse criando a minha voz, como você não iria acreditar se tantas outras vezes você ouviu minha voz aqui nesse canal? Então, ouvir, ver, sentir, tocar e sentir que está quente ou está frio, ou sentir calor quando está o maior frio lá fora. Tudo isso são percepções que o cérebro passa e que não tem como a pessoa desconfiar. Isso é alucinação. O delírio é algo que a mente também cria, a mente da pessoa cria. Nesse caso, costuma ter uma verossemelhança, um pouco de semelhança com o que acontece realmente na vida real. Por exemplo, eu estava andando na rua e um homem olhou torto para mim. Ele queria me perseguir, então eu saí correndo. Muitas vezes, esse homem não olhou torto para mim, ele ia simplesmente atravessando a rua, mas eu, no meu delírio, eu achei que ele estava querendo me perseguir, então eu corri. E eu saí correndo alucinadamente na rua, e quem olha de fora não entende do que essa mulher está correndo, do que ela tem medo. Muitas vezes também a pessoa, o marido, a esposa acredita que está sendo traído por um amigo, por alguém conhecido, por um professor da autoescola. O professor da autoescola da minha esposa, eles estão tendo um relacionamento, é possível, sendo que esse professor simplesmente é gentil. Como não acreditar se ele vai somando pedacinhos por pedacinhos? Aquele dia que esse professor chegou e me cumprimentou muito evasivamente. Muitas vezes aconteceu isso mesmo, o professor chegou e cumprimentou com muita pressa, mas na cabeça dele ele já vai somando e somando e somando e criando uma história que não tem fundamento, mas que para ele tem todo fundamento. O triste disso tudo é que nós estamos acostumados a achar que tudo isso é muito bizarro, é muito engraçado. Nós, enquanto sociedade, ao invés da gente tentar entender, da gente tentar ajudar, ouvindo aquilo que eu falei, ouvindo. E é aí que a psicoeducação ela tem um papel fundamental quando ela diz o seguinte: ouça o que a pessoa tem a dizer, respeite o que ela está dizendo, respeite o que ela está falando. Não sorria, não faça piadinhas, não a trate como se essa pessoa estivesse passando por algo de outro mundo, porque simplesmente não é isso que acontece. Existem no Brasil 2 milhões de pessoas com esquizofrenia. 1% da população mundial tem esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença muito antiga, citada, relatada desde os tempos antigos, da Grécia antiga, da Roma antiga. A esquizofrenia sempre esteve presente no seio da sociedade. Antigamente, as pessoas com esquizofrenia eram relegadas a estarem longe da família, num sanatório, em uma outra cidade, sem nenhum acompanhamento, sem nenhum tratamento efetivo. Hoje, ainda bem que isso vem mudando, mas é preciso que a gente caminhe muito ainda, porque existem medicações que demoram a fazer efeito. Existem injeções que são muito mais eficientes do que
os comprimidos, que, por exemplo, demoram a fazer efeito e tem um pico de efeito e depois existe uma queda nesse efeito. E nesse momento em que há essa queda, essa pessoa pode ter algum ato estranho, alguma frase estranha, e aquilo ali acaba por estragar todo o trabalho daquele dia em que ela esteve bem. É preciso que a família compreenda tudo isso. É preciso que essa família abrace o seu paciente, ainda que ele não queira ser abraçado, porque ele não quer ser abraçado porque ele está com muito medo, ele está com muito medo de tudo que está acontecendo. Ele não se reconhece mais. Como que tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava, tudo que eu achava que era real, tudo esse mundo em que eu podia tocar e era totalmente real para mim, de repente esse mundo assume outras perspectivas. Eu começo a ver pessoas que antes eu não via, eu começo a ouvir a minha própria voz falando mal de mim, querendo que eu, às vezes, até que eu me mate, que eu pule de uma ponte. Como é que eu posso viver em paz com isso, se não houver o apoio da minha família? É por isso que, mais uma vez, eu estou aqui para dizer, é difícil, a esquizofrenia é muito difícil. Mas a gente não pode entregar os pontos, a gente não pode se desesperar, a gente não pode achar que é um castigo divino, algo que aconteceu porque a gente deixou de fazer tal coisa. A esquizofrenia, ela é genética, ela vem sendo transmitida pelos genes, genes da mãe, genes do pai, que se unem e acabam criando todo um mecanismo que seja propício à esquizofrenia. E não só os genes, o ambiente também, o ambiente em que a pessoa vive. E não só o ambiente em que a pessoa vive ou o ambiente em que ela nasceu, a forma como ela nasceu. Foi uma gravidez de alto risco? Essa pessoa foi prematura? Foi um bebê prematuro? Foi um bebê que teve uma gestação saudável? Como foi a chegada desse bebê ao mundo? Como foi esse parto? Como foi essa chegada desse bebê em casa? E veja bem, são questões que dizem respeito não somente aos pais. A chegada dessa criança à escola, como é que foi isso? Como é que foram os primeiros anos no banco escolar? Ela sofreu muito bullying? Ela foi muito massacrada? Ou ela teve oportunidade de falar e de desabafar, de se dirigir à professora dizendo que algo estava errado? Ou ela teve que segurar essa barra, esses problemas que ela enfrentava sozinha? Tudo isso. E mais, a personalidade da pessoa, a forma como a personalidade se formou, a forma como a pessoa vê as experiências da sua vida, tudo que ela passou até então. Como é que foi isso? Ela conseguiu de verdade assimilar da melhor forma possível ou ficou guardada? Ou ela tem muita coisa guardada no inconsciente que não foi possível trazer para fora? Então, gente, a esquizofrenia é um adoecimento que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Normalmente acontece mais cedo para os homens, da adolescência até 20, 23, 25 anos para os homens. Para as mulheres já seria dos 25, 26 aos 30, 32 anos. Mas existe também uma idade em que a esquizofrenia pode se manifestar, que é no início da velhice, que é no início da terceira idade, que pode ser que a pessoa tenha se aposentado e
pode ser que a pessoa viva problemas com a sua aposentadoria, com o seu dia a dia, com a saída dos filhos de casa, enfim, uma série de problemas que podem também trazer à tona esse adoecimento, essa esquizofrenia que estava latente, guardada lá desde os genes que ela trouxe ao mundo. E eu sinto muito, eu fico muito triste quando eu ouço falar que a família não está cuidando do seu paciente ou que a família não está levando a sério esse tratamento, porque infelizmente a pessoa não pode se cuidar sozinha até que ela possa ser trazida novamente à normalidade. Essa normalidade que só um tratamento com a medicação no horário, com a alimentação certa, é que pode acontecer. Então, é preciso que a família, sim, assuma, junto com o médico, junto com o psicólogo, esse tratamento, para que a pessoa possa se desenvolver da melhor maneira possível. E, quem sabe, voltar a todo o seu planejamento de vida que existia antes. E se isso não acontecer, se por algum motivo isso não acontecer e o tratamento não alcançar o seu ponto ótimo, digamos assim, mesmo assim, ainda assim, essa pessoa tem muito a oferecer à sociedade. Ela pode ter uma outra profissão, ela pode se engajar em uma outra forma de trabalho, ela pode estudar e aprender coisas que ela nunca pensou em aprender antes. Tudo isso tem que ser levado em conta. Não podemos ter aquele olhar fechado, onde o certo é isso, o certo é aquilo e ponto. Não, nós temos que acreditar nessa subjetividade, nós temos que acreditar que cada pessoa é uma pessoa na saúde e na doença. E que é possível, sim, uma pessoa com esquizofrenia se casar, ter filhos, ter uma profissão, ter condições de se sustentar sozinha. Ela só precisa de ajuda. Nos momentos mais difíceis, ela precisa de ajuda. E ela precisa, sobretudo, que a família acredite nela, que a família continue acreditando no seu potencial, como sempre acreditou. É isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu quero muito agradecer a sua presença. Eu espero que, se você saiba de alguém que precisa ouvir esse vídeo, que você possa compartilhar, que você possa ajudar essa pessoa ou essa família a entender que a esquizofrenia não é o fim do mundo. Tá certo? É isso aí. Sempre há uma luz ali na frente e nós devemos acreditar muito nisso. Como sempre, você sabe, eu te desejo uma ótima semana. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.